Eu imagino Jesus no barco depois, atravessando o mar com os discípulos. Ele diz para os discípulos: tomem cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mateus também diz que ele falou a respeito do fermento dos saduceus. Mas então, quando Jesus fala, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, os discípulos olham um para o outro e dizem, é porque a gente esqueceu de trazer pão. Meus irmãos, como Jesus é misericordioso, porque Jesus não estava repreendendo eles, Jesus não estava falando para eles a respeito de não terem levado pão. Então Jesus, aí sim repreendendo eles, mas com aquela ternura que é peculiar a Jesus, Jesus diz assim para eles, por que estão discorrendo sobre o não ter pão? Vocês ainda não compreendem, não consideram, vocês ainda têm o coração endurecido, vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. E perguntou para eles, vocês não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos sobraram? E eles responderam, 12 cestos. E da segunda vez, quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos sobraram? E eles, 7 cestos. Vocês não compreendem ainda? Pergunta o Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas que a gente não consegue deixar de notar aqui, é a paciência que Jesus tem conosco. Mas uma outra coisa que a gente também não pode deixar de notar aqui, é que Jesus está dizendo para nós, que quando nós nos deparamos com um problema na nossa vida, uma das coisas que nós podemos fazer, é lembrar daquilo que Deus já fez no passado. Eu já não multipliquei os pães diante de vocês 2 vezes. E será que eu não sou capaz de multiplicar uma terceira? Seria a pergunta de Jesus, não é? Por que vocês não consideram aquilo que eu já fiz? Por que vocês não pensam, não se lembram daquilo que eu já fiz? Você se lembra de Jeremias, quando ele está lá no livro de Lamentações, com o coração todo atribulado, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a falar, as bondades do Senhor, as misericórdias do Senhor, não tem fim, elas são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. O que eu quero dizer, irmão, diante dos problemas de hoje, não se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se, considere, saiba que aquele que tem cuidado de você até hoje, Ele continuará cuidando também.